A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:18 assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O pai já tinha criado os animais e ele tinha criado os animais em dupla, a fêmea e o macho. E de repente ele olha e ele vê que nenhum animal era compatível com Adão. Então ele cria Eva e ele fala: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma mulher para auxiliar e para correspondê-lo. Nós aí entramos com duas missões: auxiliar e correspondê-lo. É interessante a gente parar para pensar nisso, porque Deus não precisava criar a humanidade. Deus não precisava criar o ser humano. Ele era completo por si só. Mas a palavra fala que ele cria a humanidade. E ele cria o homem e ele cria a mulher. Para que nós cresçamos, para que nós multipliquemos, para que nós reproduzíssemos a sua imagem e semelhança. Ou seja, que houvesse a multiplicação, para que nós gerássemos filhos, né? Trouxesse a existência da família aqui na terra. Deus não criou você para ser sozinha. Deus não criou o homem para ser sozinho. Deus criou o homem e a mulher para que eles se unissem e multiplicassem. Mas continuando a palavra, lá em Gênesis 6, a palavra de Deus fala que a perversidade humana aumentou assim, drasticamente. Aumentou no nível absurdo. A palavra fala que a corrupção da humanidade... Olha só, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos no seu coração era sempre voltado para o mal. Então, peraí, Deus cria o ser humano, Deus cria a mulher, Deus cria a primeira família, lá em Gênesis 1. Só que aumentou demais a perversidade, a inclinação do coração da humanidade para o mal, ela aumentou drasticamente. E lá em Gênesis 6, a palavra fala que Deus se arrepende de ter criado a humanidade. E ele fala: farei desaparecer da terra o homem que criei. Mas impressionante é que no finalzinho do verso 6, do verso 8 do capítulo 6, diz assim: Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então preste atenção, por que eu quis trazer esse texto para nós hoje? Deus cria o homem lá no Éden, Deus cria o homem lá no jardim, lá nos primórdios, lá na criação. E ele cria porque ele tem um projeto, ele tem um plano. Fazer tudo a partir da família. Ele dá para Adão e Eva uma missão. A missão de cultivar, a missão de procriar, a missão de multiplicar, a missão de encher a terra, a missão de dominar sobre a terra, de exercer autoridade sobre a terra. Ele traz então a humanidade, só que de repente a perversidade aumenta. E então ele decide desfazer a terra, mas ele vê um homem, ele vê uma família. E você conhece muito bem a história de Noé. Então ele dá direção para Noé construir uma arca, um barcão. E aí ele fala para Noé, e eu quero falar esse versículo para nós. Ele fala assim, ó: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos teus filhos, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Sabe, queridas, é muito interessante a gente parar para avaliar um pouquinho o contexto dessa história, para você entender que Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu de você. Nós vivemos dias muito solúveis, tudo se dissipa com facilidade, tudo se acaba com facilidade. Nós desistimos muito fácil das coisas, nós desistimos muito fácil do nosso casamento. Eu não sei se é o estilo de criação que nós temos experimentado nesses dias de hoje, não sei se é a maneira como nós temos ensinado os nossos filhos a lutarem até certa medida e não irem até o fim. Porque vai que não dá certo mesmo, você pode desistir. Se você não for feliz, então você arruma outra família.
Se você não está conseguindo se sentir realizado, satisfeito, então procure outro para você se relacionar. Infelizmente, nós estamos lidando com uma geração que não tem consistência, que não tem base, tudo se dissipa, tudo se mistura com muita facilidade. Nós estamos diante de uma geração solúvel, que desiste. Então, assim, desiste de relacionamento como se trocasse de roupa. Isso é tão sério. Porque não significa que você vai se relacionar com outra pessoa, que você vai ser bem sucedido no relacionamento. Pode ser que você consiga e permaneça edificando as mesmas dificuldades e obtendo as mesmas situações adversas. Não queremos, às vezes, ter a disposição de ir avante, de ir até o fim. Aqui nesse texto, a palavra fala, olha, eu vou colocar você na arca, eu vou estabelecer a minha aliança com você. Mas Noé, ele não achou a graça de Deus sozinho. Deus falou para ele e para a esposa dele, porque ainda assim, Deus tinha um propósito de se multiplicar na terra através da família. As outras famílias ficaram fora da arca. Não entraram na arca, somente a família de Noé. Mas depois daquele dia também houve a multiplicação. Deus não mudou o seu propósito inicial. Deus não mudou o seu planejamento inicial. O plano de Deus era ser conhecido aqui na terra através da família. Através das famílias. Sabe, a sua família é um canal de bênção. A sua família é um canal que Deus escolheu. Que bênção que é você poder levantar seus filhos, você poder treinar os seus filhos. Nós desistimos porque é mais fácil, mas nem sempre é o caminho melhor. Nós chutamos o balde, nós abandonamos porque é mais fácil. Mas nós levamos conosco sequelas de escolhas de desistência. Agora eu falo só de família especificamente. Só de casamento especificamente. É muito sério. Eu não tô falando para você, queridas, preste atenção, eu não sei sua realidade, nem sei como é o seu matrimônio, nem sei como é sua família, ok? Não falo especificamente para você nesse sentido, mas preste atenção. Eu falo que eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que pode fazer todas as coisas. Eu creio num Deus que decidiu, sabe, expressar o seu amor, expressar a sua fidelidade, expressar a sua graça. Eu creio num Deus que tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. A nossa família é a base de tudo. Se a nossa família ela está alicerçada, se a nossa família ela está enraizada, se a nossa família ela está embasada, ali nós temos o poder de treinar filhos convictos, seguros, apaixonados, filhos ousados, destemidos. Nós nunca lidamos tanto com uma geração tão... Olha, gente, preste atenção. Eu estava no final de semana com Deus, com os adolescentes, esse final de semana, né, passado, de adolescentes, pré-adolescente, 10 a 12 anos. E como eles são carentes. E como eles fazem coisas às vezes para chamar a atenção. Desistem com facilidade. E eu falando com eles e eu ministrando na vida deles. E teve uma hora que eu cheguei para o menino e ele estava fazendo algumas situações para chamar a nossa atenção. Eu falei, campeão, olha aqui para mim. Você sabia que você já chamou a atenção de Deus? Você sabia que o Senhor, Ele olha para você? Você sabia que você não precisa ter a minha atenção, você não precisa ter a atenção do líder, você só precisa ter a atenção daquele que te conhece melhor do que qualquer pessoa. E Ele olha para você, e Ele se importa com você. E essa atenção você já alcançou. A palavra de Deus fala que Ele passa o olhar dele e Ele está olhando para você agora, valente. Então deixa eu te falar, Ele está muito feliz com você. Ele está muito feliz com você, de você estar aqui, de você ter deixado a sua casa, de você ter deixado a sua família para você receber o que Ele tem preparado para você nesse final de semana.
Então sorria, se alegre, jubila. Falei para ele desse jeito e eu vi que ele mudou o posicionamento, ele mudou a maneira de lidar com a situação e tal. Por quê? Porque às vezes falhou em algum momento essa base familiar. Sabe, às vezes a gente dá tanta importância para tantas coisas lá fora. A gente dá tanta importância para o nosso trabalho, a gente dá tanta importância para a nossa vida social, a gente dá tanta importância para a nossa vida profissional. E não colocamos a nossa família como prioridade. E não damos a devida importância para o treinamento, o laboratório que exercemos aqui na nossa casa. Muitas famílias lá são transformadas, lá onde a gente convive, né, com o nosso equilíbrio, com o nosso amor, com a nossa perseverança, mas às vezes os nossos de casa não desfrutam disso. Às vezes os nossos de casa não desfrutam dessa mãe equilibrada, dessa mãe que entendeu o seu chamado. E eu vim aqui hoje dizer para você isso. A sua maior missão não está lá fora. A sua maior missão está aqui dentro. Como é glorioso. Por quê? Porque a família é a base de tudo. A base de tudo, querida. Quando a base é bem feita, bem solidificada, o prédio não entra em ruína. E aqui eu não estou falando que é uma missão fácil. E aqui eu não estou falando que é uma missão que não vai dar trabalho, que não vai dar esforço. Vai dar tudo isso. Mas também vai ter recompensa. Mas também você vai poder sorrir. Mas também você vai poder se alegrar. Você vai poder ver o crescimento, a maturidade. Tão poderoso, se você ler, por exemplo, Samuel, a palavra de Deus fala assim, ó. Samuel ainda criança foi servir o profeta Eli. E a palavra de Deus fala assim, ó. E Samuel crescia em graça e conhecimento. Uau! Esse crescimento que nós promovemos para os nossos filhos na nossa casa não tem preço. Sabe? E isso é muito sério, porque a nossa família é a base de tudo. Eu quero falar isso muito aqui nessa live. E a gente já está quase terminando. Eu quero falar muito para você ter essa convicção e você poder atribuir o real valor para aquilo que o Senhor comissionou primeiro para fazer. Antes de Deus criar todas as coisas. Aliás, Deus cria todas as coisas antes de colocar a família. Depois é que Ele coloca a família no jardim, com o intuito de que a família vivesse o desfrute, com o intuito que a família vivesse essa base, que a família vivesse essa unidade, esse respeito, esse amor. Aqui a palavra de Deus fala, olha, eu falhei uma esposa que te auxilie. Que fôssemos unidos nessa missão. Esse era o propósito do Pai. Esse era o desejo de Deus para nós. Esse era o desejo de Deus para nós. Mas a cada dia, o valor da família tem ficado para trás. Nós temos colocado outras coisas em prioridade, em primazia. E temos entrado num tempo de adoecimento. Temos entrado num tempo de cansaço emocional. Então, meu desafio para você hoje é, diante da solubilidade da nossa nação, onde tudo se dissipa, onde tudo se dissolve, onde as pessoas desistem com facilidade, não desista da sua família. Não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. Faça da sua casa um lar. Faça da sua casa a habitação do Espírito. Faça da sua casa um lugar de paz, de amor. Coloque uma canção, ministre, sabe, sobre os cômodos da sua casa. E deixa eu te falar, não existe semeadura sem colheita. A colheita, ela vai vir. Pode ser que ela demore um pouquinho, mas ela virá. Porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que está no coração dele. E ele mesmo vai providenciar, de levar para sua casa, de te entregar o milagre que você anseia. E eu quero profetizar sobre a sua família agora. Hoje de manhã, quando eu estava orando, eu senti no meu coração, não sei se é quem está ouvindo agora ou se vai ouvir depois.
mas eu senti no meu coração que algumas mulheres que vão assistir essa live já desistiram das suas famílias, já desistiram dos seus filhos, já falaram que não conseguem, que não dão conta, já falaram para si mesmo que tá difícil demais, tá impossível demais e que tá além da sua força. Mas escute, eu vim aqui dizer para você hoje, e quer dizer que essa live é para você, que Deus não perdeu o controle. Que Deus ele não deixou de olhar para sua casa, Deus não deixou de olhar para o seu coração. Ele te ouve, ele te ouve. Talvez o seu esposo não tenha conseguido fluir da maneira como você gostaria que ele fluísse, talvez ele não tenha provido o lar, talvez ele não tenha sido o sacerdote que você imaginou que ele fosse. Talvez os seus filhos entraram numa situação de desonra, de rebeldia, né, sei lá, de indisciplina, de vícios. Mas Deus não perdeu o controle. Preste atenção. Deus não perdeu o controle. Ele tem o controle do tempo, do modo e das circunstâncias na mão dele. E ele vai mudar. E ele vai mudar a sua história. Amém? Ele vai mudar a sua história. Hoje, quando eu estava orando para você de manhã, eu declarei isso para o Espírito. Eu falei, Senhor, não faz sentido eu fazer uma live simplesmente para eu aparecer no Instagram, até porque quem me conhece sabe que eu não sou disso. Não faz sentido, Senhor, insistir comigo para que eu continue fazendo as lives na quarta-feira. Eu quero que o Senhor ministre o teu Espírito. Eu quero que o Senhor ministre a sua palavra. Eu quero que o Senhor tenha liberdade para fluir. Quero que o Senhor tenha liberdade para fazer. E como eu senti no meu coração que vai ser um tempo diferente para sua casa, que vai ser um tempo diferente para sua família. Sabe que aquilo que eu tenho desfrutado, que aquilo que eu tenho vivido aqui na minha casa, você também vai viver. Você vai viver de uma alegria absurda, você vai viver de um contentamento, sabe, que só vem de Deus para sua casa. Amém? Então, não desista da sua família, porque Deus não desistiu dela não. Amém?